De apartamentos do tamanho de uma caixa de sapatos a enormes mansões, nossas habitações têm diferentes tamanhos e formatos. Mas além do campo imobiliário, algumas pessoas acabaram arrumando lugares bastante inusitados para chamar de lar. De lojas de conveniência e esgotos, até a inacreditável história do homem que viveu em um aeroporto por 18 anos e acabou fazendo $250 mil com isso. Pera aí, como é que é? Por acaso esse é um dos vídeos do MrBeast? Pior que não. Então vem comigo enquanto descobrimos alguns dos lugares mais bizarros em que encontraram pessoas morando. Problema terminal. Com mais de 69 milhões de passageiros passando por seus terminais todos os anos, o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, é o segundo mais movimentado da Europa. E como em qualquer aeroporto, atrasos sempre podem acontecer. Só que um homem ficou esperando no Terminal 1 por 18 anos. Conheça Mehran Karimi Nasseri, ou melhor, o homem que morou no Terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle de 1988 a 2006. Mas sua história absolutamente inacreditável começou muito antes disso, em 1977. Este foi um ponto na história onde as tensões no Irã estavam em ebulição, com a Revolução Iraniana se aproximando. Este foi um conflito de liberdade que acabou resultando na queda da monarquia do Shah em 1979. O governo iraniano tentou fugir desse destino durante os anos anteriores, expulsando cidadãos traidores, mesmo aqueles como o Mehran que meramente participaram de protestos. Exilado e apenas capaz de solicitar os papéis de refugiado temporário, Mehran não teve escolha a não ser vagar pela Europa até 1981, quando foi admitido pelo governo belga. Em algum momento, eles concederam a ele o status de refugiado em 1988, permitindo que ele morasse em países europeus selecionados. E sendo ele próprio meio britânico e tendo passado um tempo por lá em 1973 para estudar, Mehran não pensou em lugar melhor para residir do que o Reino Unido. O plano era só sucesso. Só que durante a viagem, ele perdeu acidentalmente todos os seus documentos essenciais. Ele não conseguiu provar quem era, nem provar que tinha status legal de refugiado. Sem eles, ele não poderia entrar ou sair legalmente de nenhum país. E, portanto, ficou preso em Charles de Gaulle, em Paris. Como um exilado sem status de refugiado, parecia não haver nenhum lugar onde Mehran pudesse morar legalmente. Então o tribunal francês decidiu que ele poderia ficar, sob uma condição: ele permaneceria estritamente dentro do aeroporto. Saca só, um aeroporto é considerado um espaço internacional, o que significa que não é definido como um país. Portanto, você não precisa de nenhum documento legal para morar ou circular nele, mas você também não pode deixá-lo sem os documentos adequados. A Bélgica se ofereceu para fazer novos documentos para ele, mas as leis e autoridades exigiam que ele estivesse lá pessoalmente para provar quem ele realmente era. E assim, preso nesse limbo aeroportuário surreal, a vida de Mehran no Terminal 1 começou. Ele começou levando uma existência muito simples. Ele se instalara em um canto do aeroporto com todos os seus pertences e começou a ler, observar as pessoas e supostamente fazer pequenos trabalhos para ganhar dinheiro suficiente para comida. E quando se tratava de higiene pessoal, bom, ele não tinha outra opção a não ser usar os banheiros públicos para tudo. E o que tornava isso ainda mais difícil era que Mehran não sabia uma única palavra de francês. Mas apesar de sua posição nada invejável, isso não o impediu de adotar o novo nome de Sir Alfred Mehran. Não, essa vírgula não é um erro de digitação. Ele incorporou o título e a vírgula em seu nome a partir de um erro em uma carta que ele recebeu da imigração britânica. Bom, para ser justo, ele tinha muito tempo à toa. Os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em anos e Mehran ainda permanecia em sua pequena alcova no aeroporto. Foi apenas em 1995, 7 anos depois, que a Bélgica finalmente encontrou uma maneira de oferecer residência a Mehran sem precisar vê-lo pessoalmente. Surpreendentemente, Mehran recusou, afirmando que queria entrar no Reino Unido como pretendia originalmente. Então, em 1999, a França fez uma oferta, mas seus documentos o classificaram como iraniano e não britânico. Além disso, eles não usaram a alteração
alteração que ele fez em seu nome para Sir Alfred Meran. Então, mais uma vez, não houve acordo. Ele ia embora em seus próprios termos ou não ia. Em 2003, surgiu uma oferta que Meran não podia recusar. O lendário diretor Steven Spielberg estava fazendo um filme chamado The Terminal, estrelado por Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones, que era inspirado na história de Meran. E supostamente, Spielberg queria comprar os direitos por $250 mil. Mas isso nunca foi confirmado oficialmente. Ele nunca foi creditado no filme e, ainda mais suspeito, ele continuou morando no Terminal 1. Independentemente de ter sido pago ou não, durante esse período ele também coescreveu e publicou sua autobiografia, e continuou refletindo sobre seu status legal. Isso foi até 2006, quando, infelizmente, ele foi hospitalizado por uma doença de alto risco. Enquanto estava no hospital por 6 meses, a alcova de pertences pessoais de Meran foi desmontada pela equipe do aeroporto. Ele finalmente deixou o hospital em 2007 e foi cuidado pela Cruz Vermelha, antes de se instalar em um abrigo para sem-teto em Paris. Mas no final de 2022, Meran estranhamente decidiu retornar à sua residência, o aeroporto, de acordo com funcionários do Charles de Gaulle. Parecia que o aeroporto realmente era seu destino, pois apenas algumas semanas depois, em 12 de novembro, Meran faleceu no aeroporto aos 76 anos. No entanto, podemos pelo menos nos consolar com o fato de que Meran provavelmente morreu feliz, considerando que ele voltou de bom grado para o que pode ser descrito como seu verdadeiro lar, o aeroporto. Mas, inacreditavelmente, Meran não é a única pessoa encontrada morando em um aeroporto. Problema Terminal 2. No ano 2000, um rapaz de 16 anos, Denis Luiz de Souza, apareceu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E ele não estava lá para voar, mas para viver lá. Por quê? Bem, de acordo com Denis, aspas, mais calmo do que morar com a minha família. E isso é muito bom, mas certamente é ilegal, né? Bem, a lei brasileira considera o aeroporto uma instalação pública, o que significa que Denis tecnicamente não estava infringindo nenhuma lei. Assim, Denis se sentiu em casa e começou a vida no Terminal 2. Meses e anos se passaram e Denis, agora com 39 anos, ainda mora lá, mais de 23 anos depois, alegando que a equipe se tornou sua família. Eles fornecem regularmente comida, roupas e outras necessidades. Os verdadeiros parentes de Denis uma vez tentaram levá-lo para casa, mas não demorou muito até que ele voltasse para o aeroporto. Ele afirma que o terminal é sua verdadeira casa e, veja só, é mais silencioso e calmo do que a casa da família. Ele pode ser o único homem vivo a achar que aeroportos são relaxantes. Agora, parece que Denis sofre de algum tipo de dificuldade de aprendizado. Funcionários das companhias aéreas afirmam que a fala de Denis é limitada. Ele não sabe ler nem escrever, nem mesmo ver as horas. Mas isso não o impediu de fazer amizade com quase todo mundo, desde carregadores de bagagem até seguranças. Certamente é uma combinação extraordinária, mas que funciona pro Denis. Noite no supermercado. Quando eu era pequeno, eu imaginava como seria legal morar no supermercado. Doces ilimitados, videogames, eita nós. Pensem nos lugares legais para esconde-esconde. Se bem que essa ideia me parece boa até hoje. E o mesmo aconteceu com um garoto de 14 anos que realmente passou por isso em 2014. O adolescente estava com sua tia no Texas enquanto seus pais estavam fora da cidade. E com a reputação de fugir, ele viu esse como o momento perfeito para entrar em ação, que era ir para o Walmart local em Corsicana. Com o fechamento da loja, ele conseguiu se esquivar dos funcionários e começou a criar um esconderijo atrás das caixas de carrinhos no corredor de bebês. Ele até conseguiu um peixe no departamento de animais de estimação, porque o que é uma casa sem um animal de estimação, né? Para distrair os funcionários durante o horário de funcionamento, ele aparentemente trocava de roupa várias vezes ao dia e até usava fraldas, para não ser visto usando banheiro com muita frequência. Mas essa estadia com tudo incluído duraria apenas 2 dias, porque a equipe pegou uma trilha de lixo que levava à sua toca secreta. O esquema desabou e o menino foi capturado após tentar fugir, mas felizmente o Walmart acabou ligando para o serviço de proteção à criança e optou por não apresentar queixa. Espero que ele tenha conseguido ficar com o peixe. Espreitando a mercearia.
Embora morar no Walmart por 2 dias pareça divertido, morar nas vigas de uma mercearia por 6 semanas parece um saco. Mas essa situação exata se desenrolou em dezembro de 2000, quando funcionários de uma mercearia em Washington notaram ferramentas, roupas e uma corda perto de uma abertura no telhado. Eles presumiram que fosse um arrombamento, mas a investigação policial não revelou nada. No entanto, nos dias seguintes, funcionários relataram ter ouvido ruídos estranhos no teto. Um deles até afirmou ter visto um par de pernas penduradas no topo de um armário de armazenamento, mas mais uma vez a investigação policial foi inconclusiva. Isso deixou a equipe perplexa, mas em janeiro de 2021, as câmeras de vigilância da loja finalmente pegaram o cara. Vestido de preto da cabeça aos pés, sua identidade estava quase completamente escondida, mas a polícia conseguiu encontrá-lo dessa vez, junto com seu estoque de 28 maços de cigarros e um bloco de Beecher's Cheese no valor de $400. E essa talvez seja a parte mais ultrajante dessa história. Tipo, 400 conto num queijo? De qualquer forma, no final das contas, as autoridades não revelaram a identidade do cara ou exatamente como ele conseguiu morar nas vigas por 6 semanas. O que significa que a gente nunca vai saber quanto queijo de $400 esse cara comeu enquanto estava lá em cima. Lixo no porta-malas. Em janeiro de 2022, Bethany Coker, de 26 anos, do Canadá, começou a notar alguns acontecimentos estranhos e incomuns no carro dela. Sabe, quando o seu banco fica misteriosamente cheio de lama? Dá só uma olhada nisso que ela postou no TikTok. On today's episode of What the Actual I'm like standing here in the rain right now, so confused. It looks like someone rolled around in mud and then got into my car. And like we were out wheeling last night, but I don't think this was me. But I didn't notice this when I opened it and started it 3 minutes ago. I don't know if what the... Perplexa, Bethany brincou dizendo que a única explicação era que um sem-teto enlameado havia dormido em seu carro. Ainda assim, ela limpou tudo e retomou sua vida. Mas as esquisitices continuaram acontecendo, como as janelas embaçando com a condensação quando não tinha ninguém lá dentro, embora Bethany ainda ignorasse isso. Até um dia, quando a razão desses mistérios resolveu se apresentar quando murmurou um "Ei". What the... Quando os policiais chegaram, eles abriram o porta-malas e revelaram um homem nu e desorientado que estava morando no porta-malas de Bethany havia 3 dias. Quer dizer, imagina se ela tivesse ido colocar as compras no porta-malas e encontrasse o cara desse jeito. De qualquer forma, não foi divulgado como ele estava de fato sobrevivendo lá. Você sabe, em termos de comer e fazer o número 2. Mas ele alegou ser o filho do Papa e que sua hospedagem no carro de Bethany era apenas um, abre aspas, ritual de passagem, fecha aspas. Não é preciso dizer que esse cara claramente teve alguns problemas e no final recebeu tratamento e, graças a Deus, roupas. Mas sobre o tema dos ritos de passagem, você sabia que se você apertar o botão que diz inscrever-se, você é oficialmente ungido como uma pessoa incrível? Vai em frente, tenta aí. E por que não deixar um comentário para me dizer o que você achou do vídeo? Legal, agora vamos conferir mais algumas pessoas encontradas morando em lugares bizarros. Homem caracol. Se você pensar bem, ter uma casa que só pode ficar em um único lugar é meio inconveniente. Digo, eu tenho inveja dos nossos amigos nômades, os caracóis. Com tudo que eles poderiam precisar nas costas, a vida certamente é mais fácil, né? Bem, pelo menos é de acordo com esse próximo cara que viveu como um caracol nos últimos 14 anos.
É 2008 e entre perder seu emprego, casamento, pai e casa, o cidadão chinês Liu Lingchao parece não ter uma folga. Lutando para se reerguer, Liu elaborou um plano interessante. Ele criou sua própria casa portátil construída com varas de bambu e folhas de plástico, meio que como uma casa de caracol, e com uma viga bem útil de bambu atravessando a casca, ele pode convenientemente erguer sua casa sobre os ombros e ir aonde quer que a estrada o leve. Além disso, sem contas para pagar, Liu nem precisa ganhar muito dinheiro para sobreviver, mas ele ganha um pouco de dinheiro catando lixo e vendendo para reciclagem. Suas caçadas ao tesouro no lixo levam a todos os tipos diferentes de bairros, então é bom que Liu possa facilmente dar ao lugar um pouco de glamour com algumas flores de plástico, caso ele acabe em um bairro chique. Isso aí, Liu, se encaixa perfeitamente, ninguém vai perceber. Casa na praia. O aluguel médio de um apartamento de um quarto no centro da cidade do Rio de Janeiro custa cerca de R$ 1.700 por mês. Parece razoável, né? Bem, compara isso com o salário médio mensal da mesma cidade, que fica em torno de 1.780, e você vai ver como isso pode ser um problema. Então, numa tentativa de se livrar do custo de vida insano, o cidadão brasileiro Márcio Matolias se mudou para um castelo. Eu não mencionei que o castelo dele era de areia. Sim, nos últimos 26 anos, Márcio viveu literalmente em um castelo de areia, com uma estrutura interna de madeira que rende apenas 32 metros quadrados de espaço. Ele amontou areia ao redor dela e esculpe um intrincado desenho de castelo. Claro, não dura muito, mas isso não é problema, porque ele pode simplesmente reconstruir. Ao contrário de outros castelos, os banquetes deste são preparados numa churrasqueira ao ar livre e pagos com a venda de livros antigos. Tomar banho também não é um problema, custando apenas R$ 5 em um quartel do Corpo de Bombeiros bem próximo, com sua aconchegante casa repleta de livros, sempre com vista para o mar e sem gastar um centavo, Márcio se diz feliz. Na verdade, ele até se tornou uma espécie de celebridade local, ou melhor, monarca, com os habitantes locais o chamando de o rei e oficializando a coisa com uma coroa de plástico. E considerando que Márcio não tem intenção de abrir mão do seu reino, acho que só resta dizer: viva o rei Márcio. Inquilino secreto. Como em muitos filmes de terror, essa próxima história começou quando uma mulher se mudou para uma nova casa em uma pacata cidade rural no interior dos Estados Unidos. Só que enquanto ela tentava se acomodar em sua nova casa, ela não podia deixar de se sentir perturbada pelos passos misteriosos que ouvia. Supondo que fosse paranoia, ela ignorou, mas as coisas só ficaram mais estranhas. Desde a comida sumindo até um vazamento estranho, parecia haver outra presença na casa. Tendo verificado todo o edifício, ela tinha certeza de que tudo era apenas coincidência. Isso continuou até um dia que, doente, ela saiu mais cedo do trabalho e notou algo estranho. A escotilha do sótão estava aberta de alguma forma. Os policiais foram imediatamente alertados, mas após a investigação eles não encontraram ninguém. Apenas um saco de dormir, comida e um livro no sótão dela. Os policiais nunca encontraram ninguém, embora parecesse que tinha uma pessoa morando lá pelos 6 meses em que ela viveu no lugar. No dia seguinte, ela se mudou. Vivendo no bueiro. Por volta do ano de 1990, o casal colombiano Miguel Restrepo e Maria Garcia foi pego em uma espiral viciosa de falta de moradia e dependência de drogas. Então, eles decidiram mudar de vida de uma vez por todas. O único problema era como, sem dinheiro, casa, família ou apoio, como eles poderiam se libertar. Ainda bem que eles se depararam com um imóvel vago, precisando de reforma, com certeza, mas mesmo assim um lugar que eles pudessem chamar de lar. E por lar, eu quero dizer um esgoto, literalmente. Eu sei, parece nojento, mas sendo esse um esgoto extinto, era muito menos uma fossa de cocô e ratos do que apenas uma cavidade subterrânea vazia. E tendo equipado o lugar com uma cama, fogão e até uma TV, o feliz casal chamou essa casa de Lar Docilar nos últimos 32 anos. É claro que o espaço não é abundante, com apenas 3 metros de largura e 2 metros de altura, mas ainda assim é o suficiente para eles e até para o seu cachorro de estimação, o Black. Na verdade, a dupla diz que gosta do conforto do isolamento e não tem intenção de algum dia sair dali. Só me resta uma dúvida: onde é que fica o troninho? Tipo, eu sei que eles moram no esgoto e tal, mas realmente espero que eles não estejam fazendo o que eu tô imaginando. Desculpa é algo difícil.
Surpreendentemente, fontes na internet sugerem que 70% das pessoas nos Estados Unidos traíram pelo menos uma vez durante o casamento. E claro, a infidelidade é péssima, mas um homem indiano, Sanjay, realmente não aceitou bem quando pegou sua esposa pulando a cerca. Em 2011, Sanjay, de 25 anos, e sua esposa Tara decidiram se casar. As coisas estavam ótimas, até aquele dia fatídico quando Sanjay voltou para casa para encontrar Tara em uma posição comprometedora com o vizinho. Com o coração partido, Sanjay apenas exigiu uma coisa, um pedido de desculpas. Tara recusou, então ele não lhe deu outra opção. Ele simplesmente ia subir em uma goiabeira e protestar até que ela pedisse desculpas. Mas, para grande decepção de Sanjay, o pedido de desculpas nunca veio. Na verdade, quando a história ganhou publicidade em 2012, ele estava lá há 9 meses. E desde então, não se sabe se ele ainda está lá em cima ou não. Sua família levava comida para ele e implorava para que descesse, mas ele se recusava. Segundo a família, ele come e dorme na árvore e até faz suas necessidades de lá. Fala sério, acho que ninguém ia querer sentar embaixo dessa árvore. Meu amigo, acho que isso aí não é de passarinho não, hein? Trabalhando de casa. Se você pensar em 2020, talvez se lembre de toda aquela situação de pandemia. E com o custo de vida afetando muitos, Simon Jackson decidiu tomar medidas drásticas. Ele afirmou que o custo de vida afetava seu aluguel, e como seu trabalho simplesmente não lhe pagava o suficiente, ele decidiu se mudar para o escritório, algo que chamou de residir no trabalho. E com chuveiros no local, um refeitório e muito espaço para guardar todos os seus pertences, Simon tinha tudo o que precisava. Ele até montou uma pequena área para dormir embaixo de uma das mesas. O que poderia dar errado? Bom, você poderia estar pensando, nossa, isso parece ilegal, ou pelo menos motivo para uma demissão. Mas Simon alegou que era perfeitamente legal, apenas desaprovado. Com tudo estabelecido e instalado, tudo estava indo muito bem para Simon. Isto é, até que sua empresa viu que ele havia documentado toda a saga no TikTok, para um público de 17 milhões de seguidores. A empresa alegou que Simon estava agindo inapropriadamente e fora do alinhamento com sua política de mídia social. Should I delete? Eles exigiram que ele removesse os vídeos ou, em consequência, enfrentaria a demissão. Não querendo acenar com uma bandeira branca, Simon manteve os vídeos no ar e se mudou para um Airbnb. Vamos recapitular. Para provar um ponto, Simon perdeu a casa, o emprego, teve que dormir no chão de um escritório por 4 dias e agora mora num Airbnb. Para ser honesto, Simon, podia ter sido um pouco melhor. Gato móvel. É verdade que vimos algumas histórias bem bizarras até agora, mas essa próxima vai para um nível acima da esquisitice, se você quer minha opinião. Foi no início de 2022 que um infeliz de Minnesota ficou sem teto, mas com um carro ainda em seu nome, ele não era um sem teto completo. O único problema era que ele tinha muita bagagem do tipo felina. Sim, no calor escaldante de junho nos Estados Unidos, apertado em um carro minúsculo, esse homem vivia com seus 47 gatos. Sim, 47. Você ouviu direito. Na verdade, eram 61 para começar, mas para abrir espaço ele teve que mover parte da sua preciosa carga e doou 14. Quanto tempo ele e os gatos viveram nessas condições não está exatamente claro, mas não demorou muito para os gatos serem resgatados, quando um morador viu o carro abarrotado de felinos e o denunciou às autoridades. Os gatos foram atendidos e examinados, mas tiveram apenas problemas médicos pequenos. Felizmente, eles tinham aí um total combinado de 9 vezes 47... 423 vidas. Casa na floresta. Em 2016, um homem de Wisconsin chamado Jeremiah Burton deveria ser julgado por alguns crimes abomináveis que cometeu. Com as evidências contra ele, parecia que ele estava bem perto de ir em cana, e foi quando ele desapareceu de repente sem deixar vestígios. Os anos se passaram e não houve um único avistamento de Jeremiah, e continuou assim, até que em 2019, um outro homem de Wisconsin, Thomas Nelson, estava caçando na floresta na cidade de Ringgold. Enquanto caminhava pela floresta, ele de repente
repente se deparou com uma estranha porta de madeira esculpida em um aterro. Assustado, Thomas afirmou que não conseguia sair rápido o suficiente, mas nos meses seguintes sua curiosidade aumentou e ele voltou para ver a porta. Ela estava destrancada, então Thomas a abriu e se esgueirou para o que ele logo percebeu que era um esconderijo secreto. Em todas as direções que ele olhou, o bunker estava cheio de comida enlatada, caixas de armazenamento e desordem extrema. Foi então que Thomas de repente percebeu que alguém devia estar morando ali. E quando se virou para o outro canto, ali estava Jeremiah, bem diante dos seus olhos. Não está claro se Thomas já sabia de Jeremiah e de seus crimes hediondos, embora ele imediatamente tenha alertado o escritório do xerife e os guiado até o bunker. Mas quando Jeremiah se rendeu, parecia que ele estava estranhamente feliz com toda a interação humana. Ah, vai por mim, eu tenho certeza de que ele vai ter muita interação humana com os seus colegas de penitenciária durante a sua sentença, que vai ser de 30 anos. E isso é tudo que temos pra hoje. Conta aí pra mim em qual desses lugares bizarros você mais gostaria de viver e em qual não viveria de jeito nenhum. Deixa um comentário e, como sempre, obrigado por assistir.